Graça e paz, queridos irmãos, e a todos vocês que nos assistem nesta noite. Vamos dar início a mais um culto. Antes disso, quero compartilhar uma pequena porção da palavra do Senhor, que está lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, que diz o seguinte: Porque eu bem sei, diz o Senhor, que pensamentos tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Amém? Que possamos ter paz neste momento de pandemia, neste momento de tanta indecisão, de tanta confusão, de tantas informações desencontradas, que possamos descansar no Senhor. Porque nos braços do Pai é o lugar mais seguro onde nós podemos estar. Amém? Curve sua cabeça e vamos orar neste momento. Santo Deus amado, eu quero agradecer ao Senhor por este momento tão precioso, Senhor, onde nós estamos aqui falando contigo, colocando os nossos corações, ó Pai, diante de Ti. Que o Senhor nos abençoe, abençoe a Tua igreja, que em nome de Jesus o Senhor fale conosco, ó Pai, através dos louvores, através da palavra, e que nós possamos sair, ó Pai, deste culto transformados, ó Pai, com tudo aquilo que o Senhor há de falar através das nossas vidas, ó Pai. É no nome de Jesus que eu te agradeço, ó Pai. Amém. Abra o seu coração, que o Senhor possa falar contigo através dos louvores e através da palavra que será ministrada. Amém? Que Deus os abençoe. Ouve-nos, pastor divino, nós que neste bom lugar, teu rebanho congregados, desejamos te adorar. Cristo amado, em teu povo abençoar. Cristo amado, em teu povo abençoar. Ao perdido no pecado, seu perigo faze ver. Chama os pobres enganados, faz-os tua voz ouvir. Aos enfermos, mestre, digna-te acudir. Aos enfermos, mestre, digna-te acudir. Traz o pobre desgarrado ao aprisco, teu Senhor.
Boa noite a todos. Saúdo a todos vocês com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem nós devemos oferecer toda a honra e toda a glória, porque o Senhor merece a nossa adoração. Só o Senhor nós devemos adorar. E nesse momento nós vamos, então, unir a nossa fé para interceder pelas famílias. Mas antes eu gostaria de citar Provérbios 17:6. Eu gosto muito deste versículo, porque ultimamente ele se tornou parte completa da minha vida. Antes era só uma parte, agora ela está completa, porque diz assim: coroa dos velhos são os filhos dos filhos, que são nossos netos. Glória a Deus. E a glória dos filhos são seus pais. Então, graças a Deus, isso está completo na nossa vida. E de Lambuja, a irmã Rita Zagoto é bisavó. Olha que bênção. Toda geração. A irmã Rita teve o privilégio de ver até o seu bisneto, Pietro, que é uma joia preciosa, né? Um menino de ouro. Vamos orar pela família, então, em nome de Jesus. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, unimos agora, nosso Deus, a nossa fé em Ti, em oração, nos colocando humildemente, ó Deus, aos Teus pés, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Teu Filho amado. Ó Deus, e nós intercedemos por todas as famílias, ó Deus, principalmente as famílias que sofreram suas perdas nesses últimos meses, não só, ó Deus, por esse vírus maligno que infestou o mundo todo, mas também, ó Deus, por outras enfermidades, doenças que causaram a morte de muitos de nossos irmãos em Cristo e de muitas pessoas que perderam seus entes queridos. Ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor possa se mover na direção dessas famílias para confortá-las, para abençoá-las e, ó Deus, para consolá-las. Ó Deus, nós oramos em favor, continuamos a orar em favor da família da irmã Gislene, ó Deus, os seus filhos, os seus netos, ó Deus, que todos, ó Deus, estejam, ó Deus, debaixo, ó Deus, da sua direção, do seu poder, e nós intercedemos também pela nora da irmã Gislene, Senhor, que também, Senhor, foi infectada com essa doença. Oramos por ela. Ponha, ó Deus, a sua mão de poder e glória. Ponha a sua mão de poder e milagre sobre a vida da nora da irmã Gislene, Senhor Deus, para que, ó Deus, em nome de Jesus, ela possa se recuperar. Pedimos vida e saúde por ela e também para toda a família da Gislene, Senhor. Não deixa faltar nada, principalmente o amor, Senhor Deus, entre os irmãos, que todos possam, Deus, estar unidos nesta hora, Senhor. Continuamos a orar também pela família do irmão Peixoto, seus irmãos, seus parentes, seus entes queridos, que perderam nesses últimos dias a nossa amada irmã Efigênia. Que o Espírito Santo, ó Deus, esteja trabalhando aquelas vidas, aqueles corações. E, ó Deus, que todos, ó Deus, venham aceitar a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Ó Deus, que nenhum se perca, mas que todos sejam alcançados pelo Evangelho de Cristo, Senhor. Guarda cada um deles, ó Deus, em nome de Jesus. Também nós queremos interceder agora, nosso Deus, pelas famílias, de um modo geral, da Igreja Batista Peniel, que o Senhor venha dar sabedoria para os pais,
venha, ó Deus, dar direção aos pais para poder, ó Deus, ensinar melhor seus filhos e conduzi-los nos caminhos do Senhor. Mas eu quero terminar também esta oração intercedendo por aquelas irmãs que têm, ó Deus, o desejo ardente, o desejo imenso de ainda se tornarem mães, aquelas que estão encontrando dificuldade de engravidarem, de poder, ó Deus, gerar uma criança, gerar um filho, uma filha, ó Deus, assim como o Senhor, ó Deus, abençoou o ventre da Raquel e de Ana, que elas não podiam ter filhos, mas o Senhor abriu a madre delas, a concepção delas, e elas puderam gerar filhos, Senhor. O Senhor é o mesmo Deus de Raquel, o mesmo Deus da Ana e de tantas outras mulheres que tinham dificuldade de terem filhos, eram estéreis, mas o poder das suas mãos, o poder de Deus permitiu que essas mulheres se tornassem mães. Ó Deus, nós oramos para que o Senhor conceda esse privilégio, esta bênção, esta possibilidade daquelas irmãs que ainda não conseguiram ser mães, que desejam ser mães, que elas possam se tornar umas alegres mães de filhas, seja eles meninos ou meninos, mas que sejam, ó Deus, por uma ordem do Senhor. Ó Deus, porque para Deus, para o Senhor, nada é impossível. Se estiver dentro dos seus planos, se fizer parte da sua vontade, ordena, meu Deus, ordena uma bênção sobre essas vidas, sobre essas mulheres, essas irmãs, ó Deus, que estão com dificuldade de se engravidarem, mas que desejam serem mães. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha permitir, Senhor, pela fé. Nós estamos unidos em Ti pela fé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Conceda, meu Deus, esta bênção, se for da sua vontade. Em nome de Jesus. Por isso que nós oramos no poder e no precioso nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, o Teu Filho, aquele que está abrindo os caminhos, levando as nossas orações a Ti. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós confiamos, ó Deus, nas respostas de nossas orações, não que nós merecemos nada de Ti, mas é o Seu favor, é a Sua graça, é o Seu amor que nos envolve. Nós somos imensamente agradecidos, porque o amor de Cristo nos constrange. Então nós oramos nesse nome precioso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Olá, queridos, graça e paz a todos, tudo bem com vocês? Estou passando por aqui para deixar um recado, porque no próximo domingo, dia 12 de julho, segundo domingo do mês, é o dia que nós celebramos a Ceia do Senhor. Então, todos os membros da Igreja Peniel estão convocados a participarem conosco desse memorial, a celebrarem conosco a Ceia do Senhor. Então, se preparem, providenciem os elementos da ceia, o pão que representa o corpo de Jesus e o suco de uva que representa o sangue de Jesus. Como o pastor Manuel Francisco falou no mês passado, se você não pode comprar talvez uma garrafa de suco de uva ou uma caixinha de suco de uva, compre um saquinho que é mais em conta, mas o importante é que seja de uva, porque representa o sangue do nosso Jesus derramado ali na cruz do Calvário para nos salvar do pecado, amém? Então se preparem, se programem,
E no próximo domingo, dia 12 de julho, às 18h30, estaremos juntos, mesmo que virtualmente, mesmo que através da internet, mas juntos através da oração, através do louvor, através da leitura da palavra e também através do memorial, através da celebração da ceia do Senhor, da ceia do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Contamos com vocês, contamos com toda a Igreja Batista Peniel e com certeza o culto, a celebração, o momento que nós estaremos juntos ali comentando no chat pelo YouTube, será sim uma bênção, como tem sido todos os cultos em que celebramos ao nosso Rei Jesus. Amém? Até lá, contamos com a presença de todos. Que Deus abençoe a vida e a família de cada um de vocês. Até mais. Boa noite, graça e paz, irmãos.
É uma alegria estarmos novamente reunidos como igreja, cada um na sua casa, mas juntos através da internet, para orarmos, louvarmos ao Senhor e aprendermos mais da sua palavra. A nossa igreja está em luto. Recentemente tivemos 2 membros da igreja muito queridos que foram recolhidos na presença do Senhor, o irmão Jair, e agora essa semana que passou a irmã Efigênia. E nós oramos pela saúde deles, oramos, porém aprove ao Senhor os levar para si, os recolher para si. Com certeza eles já estão na presença do nosso Deus, desfrutando as delícias do Senhor, a glória do Senhor, e estão completamente curados, libertos de toda dor, de todo sofrimento. Mas nós temos que continuar orando pela família da irmã Gislene, pela família do irmão Peixoto, para que o Espírito Santo possa trazer consolo a cada dia, que eles possam ser fortalecidos pelo Senhor. Amém, queridos? E eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, mais uma vez, de poder estar compartilhando com vocês um texto da Palavra de Deus. Hoje nós vamos meditar em Romanos, capítulo 5, versos 1 a 11. Diz assim a Palavra de Deus: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigada, Senhor, por mais uma vez estarmos diante da Tua Palavra, para juntos, Senhor, meditarmos nela, Senhor. Ó Deus, fala conosco essa noite. Senhor, fala com cada vida que está ouvindo, que está vendo esse vídeo, Pai. Que essa noite seja uma noite de salvação, de libertação, Pai. Que o Teu Espírito possa fazer morada nos corações. Ó Deus, que as escamas possam cair dos olhos. Senhor, desperta, Senhor. Abre a mente, ó Pai, trabalha na mente, ó Deus, para que possa entender, cada um possa entender o que será ministrado essa noite, Pai. Me ajuda, Senhor, nessa difícil tarefa que é, Senhor, de estar conduzindo esse estudo. Porque Tu sabes, ó Deus, que eu de mim mesma não sei nada, mas, Senhor, que o Teu Espírito possa me usar, possa me capacitar nesse momento, ó Pai, e que eu possa ser um instrumento do Senhor, para que muitos possam agora, Senhor, serem tocados por Ti, Espírito Santo de Deus, e que haja transformação, e que haja libertação, que haja salvação. Ó Deus, trabalha no meio do Teu povo, trabalha, Senhor, em cada família, em cada lar, Pai. Aqueles que ainda resistem ao Evangelho, têm uma couraça, Senhor, que essa couraça hoje possa cair por terra em nome de Jesus.
e que a tua palavra prevaleça, Pai. Ó Deus, faça com que a tua palavra realmente prospere, germine e dê muitos frutos para a honra e glória do teu nome, Pai. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Queridos, o livro de Romanos foi escrito mais ou menos no ano 58 depois de Cristo, e pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu a maior parte das cartas que nós temos no Novo Testamento. São cartas inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Paulo, ele teve a sua vida transformada. Ele não conheceu o Senhor Jesus em carne. Ele não foi um dos apóstolos. Não, ele não conviveu com Jesus. Ele não participou do caminhar de Jesus, mas ele foi alcançado pelo Senhor. O próprio Jesus apareceu para ele. Depois a gente pode ver esse texto em Atos 9. Vocês podem ler essa passagem. E Paulo teve uma vida, Saulo, né? Antes era Saulo, teve uma vida tão transformada que até o nome dele mudou para Paulo. Ele era um homem religioso, ele foi criado aos pés de Gamaliel, ou seja, um mestre de Israel, e Paulo conhecia muito bem as Sagradas Escrituras. Ele era um homem religioso, ele sabia, ele servia a Deus, porém de uma maneira errada. E ele achando que Jesus não era o Filho de Deus, que aquilo era uma seita, e ele estava disposto a acabar com essa seita, com esse movimento, vamos dizer assim, que aconteceu dos primeiros cristãos. E ele passou a perseguir os cristãos, achando que estava fazendo um serviço para Deus, até que o próprio Senhor Jesus aparece a ele. E aí ele tem a sua vida transformada, ele tem a sua vida totalmente mudada. A partir daquele momento ele se rende ao senhorio do Senhor Jesus. Ele é instruído por alguns que já estavam no caminho. Barnabé trabalhou muito com Paulo, né? E ele teve vários encontros com Pedro e outros apóstolos. E Paulo, ele teve uma vida maravilhosa de cristão realmente, dando frutos e não tendo mais valor, dando valor à sua vida, mas querendo anunciar o evangelho. De perseguidor ele passou a perseguido, ele foi muitas vezes lançado à prisão, foi açoitado, apedrejado. Paulo sofreu muito por amor a Cristo, mas nunca abandonou a sua fé. Foi fiel até a morte. E hoje nós temos essa riqueza, essa preciosidade das epístolas de Paulo, as cartas que as igrejas estavam espalhadas pela Ásia, pela Europa, e Paulo foi um instrumento do Senhor para que essas igrejas tivessem uma direção de como caminhar, de como viver uma vida de santidade, de como ter uma vida de fé, né? E eu estava pesquisando quais as palavras-chave de Romanos, e a palavra-chave de Romanos, a primeira, uma delas é justificação, que é justamente o que nós vamos falar hoje. Aparece 17 vezes no livro de Romanos, e depois vem a palavra fé, aparece 97 vezes. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo é pela fé, né, queridos? E Cristo aparece 39 vezes. E Paulo começa dizendo assim: tendo sido, pois, justificados pela fé. O que é isso? Justificado é tornar justo, é tornar uma pessoa que não merecia isso, mas ela é justificada por alguém. E nesse caso ele fala referente a nós mesmos, né? A ele e a todos aqueles que seguem a Jesus. Tendo, pois, sido justificados pela fé, porque é um ato de fé, temos paz com Deus. A justificação traz paz. A partir do momento que você se rende ao senhorio do Senhor Jesus, a partir do momento que você se arrepende dos seus pecados,
sabe que por você mesmo você não vai conseguir se salvar. Queridos, por mais que uma pessoa seja boa, por mais que uma pessoa seja amável, educada, faça boas obras, enfim, ela sempre tropeça em algum pecado. A Bíblia fala que todos pecaram, todos, sem exceção, e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, afastados da glória de Deus. Não tem comunhão com Deus. Então, só há dois tipos de pessoa nesse mundo. Aqueles que já passaram por esse processo de justificação e está reconciliado com Deus, e aqueles que ainda não passaram e estão em inimizade com Deus. Queridos, Paulo fala assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece ao Senhor Jesus. Não tem outro jeito. A pessoa pode procurar paz em meditação, em seitas, em tantas coisas, né? Mas a verdadeira paz é só Jesus que dá. E olha, eu vou te dizer, Jesus falou: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Porque a paz que o mundo oferece é uma paz passageira. Você pode tentar conseguir uma paz através de uma meditação, de uma yoga, sei lá o quê, mas daqui a pouco o seu coração começa a voltar a ficar atribulado de novo. Não há sacrifícios para se alcançar a paz. A paz é dada gratuitamente a partir do momento que você é justificado através do sacrifício de Jesus na cruz. Não há outro meio, não há outra forma. E nós vemos que as pessoas procuram a paz em tantas coisas, não é? Mas ela mal sabe que a única fonte verdadeira de paz é o Senhor Jesus. A paz com Deus só é obtida através do sacrifício de Jesus Cristo. Não há outra forma. É por isso que ele fala: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O livro de Romanos é tão maravilhoso. Crisóstomo, um dos primeiros pais da igreja, no ano mais ou menos de 300, ele viveu, 300 e pouco, ele era arcebispo. Ele lia o livro de Romanos uma vez por semana. Nós vemos que Lutero, ele teve a sua vida transformada lendo o livro de Romanos. Quando ele leu Romanos 1,17, mas o justo viverá pela fé. O justo é aquele que é justificado, viverá pela fé. Aí Lutero entendeu que não era através de sacrifícios, de autoflagelamento, porque Lutero era um sacerdote e ele procurava a salvação, ele procurava ser salvo, ele procurava ter essa comunhão com Deus através de rituais, de matar a sua carne, mas não conseguia, até que ele viu que isso é uma questão de fé, não é de merecimento, mas é de fé. E no versículo 2 ele fala assim: pelo qual também, Jesus, temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Querido, a graça do Senhor Jesus é sobre nós. Nós estamos no período da graça. O que é graça? Graça é favor imerecido. É algo que nós não merecemos. É algo que não podemos alcançar por nossos méritos ou por algum sacrifício que venhamos a fazer. Não. A graça nos é dada através do Senhor Jesus Cristo. Quando nós falamos que a igreja do Senhor está aqui na terra ainda, a igreja que eu falo não é a igreja batista, não é a igreja presbiteriana, não é a igreja... É a igreja a noiva do Senhor Jesus. É composta por aqueles que um dia foram salvos, remidos e lavados no sangue do Cordeiro.
É a igreja invisível. É a igreja que espera a volta do Senhor Jesus, do noivo. É a igreja que está dia a dia, unida, não, às vezes não fisicamente uns com os outros, mas espiritualmente, orando uns pelos outros, aguardando a volta do Senhor Jesus. E essa graça, esse período da graça vai acabar na volta de Jesus. Por isso que ainda há tempo de ser salvo, ainda há tempo de se render aos pés de Jesus. Porque quando Jesus voltar, ele vai arrebatar essa igreja invisível. Não é placas de igreja, mas são pessoas que foram lavadas e remidas no sangue de Jesus, que um dia entregaram verdadeiramente sua vida a Jesus. Foram libertas do poder do pecado, do poder das trevas. Vivem em comunhão com Deus, através da oração, da leitura da palavra, da comunhão com os irmãos. Quando essa igreja subir, o Espírito Santo, que é Deus, que está no nosso meio, ele também não estará mais aqui. Aí virá o caos sobre este mundo, mas é outra história, amém? Eu não vou entrar em escatologia agora hoje, né? Mas ele fala, e nos gloriamos, versículo 2 no final, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Oh, aleluia! A nossa esperança é estarmos na glória com o Senhor. Já pensou que dia maravilhoso será? Quando estivermos na presença do Pai, ruas de ouro, cristal, não haverá mais noite, não haverá mais choro, nem tristeza, nem dor, porque tudo irá ter passado. Oh, glória a Deus! E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aleluia! E ele fala assim, que no versículo 3, e não somente isto, mas nos gloriamos nas tribulações. Opa! Aí o negócio ficou meio diferente, né? Como assim? Gloriar na tribulação? Ué, mas hoje não tem se pregado que se eu me converter, se eu for para a igreja, eu vou ficar rico, eu vou ter tudo que eu quero, saúde, minha família vai ser, né? Tudo mil maravilhas? Sim. Realmente nós temos uma promessa do Senhor de termos uma vida transformada. Temos a promessa do Senhor que quando nós cremos em Jesus, há uma promessa de que a nossa casa será alcançada. Aleluia! Mesmo que você não veja isso hoje, mas veja com os olhos da fé, teu marido, tua esposa servindo ao Senhor, teus filhos, em nome de Jesus, porque é promessa do Senhor. Se você realmente é de Jesus, você tem essa promessa na sua vida. Aí tudo bem, mas espera aí, eu vou me gloriar na tribulação? Ah, mas aí tá difícil, né? Queridos, veja bem, o próprio Senhor Jesus não nos deixou enganados. Não, ele falou assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. Queridos, este mundo é de tribulação. A diferença é que aquele que serve a Deus, ele, através da oração, da comunhão com o Senhor, da esperança, através da fé que ele tem no Senhor, ele passará por essa tribulação. Mas aquele que não tem, muitas vezes ele vai xingar a Deus, vai amaldiçoar, vai querer fazer justiça com as suas próprias mãos. Muitos acabam tirando a sua própria vida porque não aguenta passar pela crise. Mas a palavra nos diz que a tribulação, ela dá outros passos, ele é o primeiro passo de um processo na vida cristã. Nós, quando aceitamos Jesus, quando entregamos nossa vida a Jesus, quando nascemos de novo, nós somos como um bebê espiritual. Nós não entendemos a palavra de Deus, sabe, a alegria é muito grande, a gente quer falar de Jesus para todo mundo, quer que todo mundo tenha essa experiência também, mas o crescimento espiritual é um processo que não envolve somente a comunhão com Deus através
da oração e da leitura da palavra. Sim, esse é o nosso alimento. É o que vai nos sustentar na nossa vida cristã. Mas o que vai fazer com que nós venhamos a crescer na nossa vida cristã é justamente passarmos pelas tribulações. E muita gente não quer passar pelas tribulações, mas não sabe que é através delas que você vai ser aperfeiçoado. Eu não acabei de falar que o apóstolo Paulo, ele passou por muita tribulação. E cada vez que ele passava, mais ele crescia na fé, mais ele crescia na esperança, mais ele crescia na certeza da vitória. Oh, que grande homem foi esse! Eu não passei nada do que ele passou. E nem você, nenhum de nós. Nós nunca fomos perseguidos por amor de Cristo. O que é perseguição? Receber chacota? Lá o crente só anda com a Bíblia debaixo do braço, né? Isso não é nada, queridos, isso não é nada. Ser perseguido por amor de Cristo é você sofrer na sua carne, sabe? É te apedrejarem, açoitarem, até matarem, como aconteceu com eles, com os primeiros cristãos daquela época, né? Mas o que acontece? A tribulação é o primeiro degrau, porque a tribulação ela vai levar-nos para onde? Sabendo que a tribulação produz a paciência. Olha só, os jovens, as crianças, quanto mais jovem, quanto mais novinho, menos paciência tem. Você já observaram? Não tem paciência, não sabe esperar nada. Minha mãe pegava tanto no meu pé, minha mãe falava, Vânia, tem que ter paciência. Eu, paciência, não. Mas mal eu sabia que a paciência é fruto de uma caminhada com Deus. E nós temos que, quando nós passamos pela tribulação, a tribulação vai produzir paciência, vai produzir, porque você não tem por onde escapar. Você tem que esperar em Deus que Ele te dê a vitória na tribulação. Às vezes os recursos humanos acabam. Você vê seu chão desaparecer. Por isso que eu falo, aquele que tem o Senhor vai passando esses degraus, vai subindo. Aqueles que não têm ficam perdidos. Muitos enlouquecem, perdem. Tanta coisa acontece, não é verdade? Pois isso, a tribulação produz a paciência. E a paciência vai produzir o quê? A experiência. Você só vai poder dar um testemunho vivo da tua fé se você passar por esse processo de tribulação, a paciência, a vitória, porque ela vem. Pode ser que não venha a tua vitória do jeito que você espera, mas você sabe que o Senhor sempre tem o melhor para você. E Ele te faz enxergar isso. Então, produz a experiência. E por isso que muitas vezes as pessoas não crescem na fé. Por quê? Porque já na primeira tribulação, sai da igreja, culpa a Deus, culpa os irmãos, culpa o pastor, culpa todo mundo. Sabe? Fica sempre um nenê espiritual. Um nenezinho, birrento, que quer tudo na hora, do seu jeito, mimado, mimimi, né? O meu netinho já está começando com as birrinhas dele, né? E ele vai ter que aprender que não é tudo do jeito que ele quer, da maneira que ele quer. Por isso que a gente vê que tem adultos que nunca cresceram também. Você pode ver, tem adultos que são birrentos, marrentos, mimizentos, mimados. Não suportam nada. Não suportam nada. Tudo é motivo para criticar. Acha que o centro é ele. É ele. Ele é o centro do universo. Por quê? Porque não cresceu. Não passou nesse processo da tribulação, produzir a paciência, a experiência. Os cristãos mais experientes foram aqueles que mais passaram por tribulações. É um processo, queridos. Nós temos que passar. Amém? Então, olha só.
E a paciência produz a experiência faz o quê? Gera esperança, aleluia. E a esperança não traz confusão, não, porque você sabe em quem você tem crido. O apóstolo Paulo mesmo falou, eu sei em quem eu tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o último dia, até o dia final. Por quê? Porque ele era um homem experimentado na tribulação, na paciência, né? Muito experiente, e ninguém tirava essa esperança dele. A esperança não traz confusão, queridos. Oh, aleluia! Sabe, quando você estiver passando por lutas, por grandes tristezas, por grandes situações assim terríveis mesmo, lembre-se daquilo que Deus já te deu de vitória. Por isso que em Lamentações 3 fala assim, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aí ele fala, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Então, quando eu estou angustiada, quando eu estou atribulada, é isso que me mantém viva na fé, a esperança no Deus que eu sirvo, no Deus da promessa, no Deus que não muda. Oh, aleluia, glória a Deus. Aí ele fala assim, a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Oh, quando você realmente tem o Espírito Santo, você começa a ver as coisas de maneira diferente, pela ótica do Senhor. E se nós não estamos vendo, nós temos que pedir, voltar, se humilhar diante do Senhor, falar, Senhor, tira isso do meu coração, que eu possa enxergar essa pessoa que hoje está me perseguindo, que hoje está fazendo essas coisas contra mim, que eu possa olhá-la com os olhos do Senhor. É um processo, a nossa vida cristã é um processo, amém? Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Cristo morreu pela humanidade, para todos. A salvação é universal. Ela é tanto para nós brasileiros, como para haitianos, como para russos, enfim, indianos. Só há um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. Aleluia. É isso que as pessoas precisam entender. Algumas pessoas podem falar, mas pastora, você só fala isso? Claro, eu só tenho que falar do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? O Senhor espera. Lembra que nós estudamos na quarta-feira passada que ele não veio ainda porque ele é longânimo, embora muitos tenham a volta dele como tardia, porque ele quer que todos venham a se arrepender, todos. Você pensa que Deus se agrada na morte do ímpio? Não, Deus não tem prazer na morte do ímpio. O inferno não foi preparado para o homem vai para lá porque ele quer. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Por outro lado, a Bíblia fala, preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Porque é estar na presença de Deus, é passar para a glória do Senhor. É essa esperança que tem nas nossas vidas. Amém? E aí ele continua falando, Jesus morreu para os ímpios, pecadores. Morreu para todos. A salvação é universal. Ela é transcendental. Ela passa dos tempos, de tudo, né? Tanto para aquelas pessoas do passado como para aqueles que irão nascer
Se você não receber Jesus, se você não entregar sua vida a Jesus, você está perdido, afastado definitivamente da glória do Senhor. Lembra que eu falei? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que é destituído? Estar afastado, sem comunhão, sem ligação. E ainda ele fala assim no versículo 7, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Né? Pode até ser, né, que alguém dê a vida em favor de alguém que ama muito, ou que é bonzinho. Então, tem gente que fala, por ti eu dou minha vida. Será que dá mesmo, né? Mas pode ser que dê, né? Por amor, porque ama, porque aquela pessoa é boa, merece, né? Mas Jesus não fez isso, ele não deu porque nós somos bonzinhos, porque nós merecemos. Ele deu porque nos amou. Nos amou. E aí o versículo 8 vem provar isso que eu estou falando. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia. Não era Jesus para estar naquela cruz, querido. Quem merecia estar naquela cruz era eu, era você, era toda a humanidade. Jesus padeceu, sofreu, sabe, foi açoitado, foi crucificado, derramou seu sangue por amor de nós, sem ter cometido nenhum pecado. Por isso ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro sem mácula. Ele acabou com os sacrifícios que eram feitos na época lá que o povo saiu do Egito, que o Senhor falou que tinha que sacrificar um animal para poder purificar os pecados do povo. Só os sacerdotes poderiam fazer isso? Pois é, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, do Cordeiro imaculado de Deus. Aleluia. Até quando você vai resistir a esse amor? Até quando você vai dizer, não, eu ainda sou muito jovem para entregar minha vida a Jesus? Não, querido, até quando você vai estar resistindo a esse amor? Hoje é o dia da salvação, amém? E ele fala, no versículo 9, logo, muito mais agora, tendo justificados, ó a justificação, pelo seu sangue seremos por ele salvos da ira. Porque Deus é um Deus de amor, é um Deus, mas é um Deus justo. Haverá o dia da ira, haverá o dia em que este mundo se desfará. É como nós vimos lá na carta de Pedro, né? Que esses elementos ardendo se desfarão. O dia da ira do Senhor. Queridos, eu fico imaginando, sabe? É tanta perversidade, é tanto pecado, é tanta blasfêmia, que se não fosse esse sacrifício vivo do Senhor Jesus, eu não sei o que seria de nós, da humanidade. Porque ainda o que segura é o sangue de Jesus que ainda fala até o dia de hoje. Porque olha, o homem é perverso, é mau. Mas não importa o tamanho da sua perversidade, da sua maldade, Jesus morreu também por eles. O sacrifício de Jesus é para todos. É para todos, queridos. E aí ele fala assim, e só podemos ser salvos, só somos justificados pelo sangue de Jesus. E é por esse sangue que seremos salvos da ira. Versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Ele está à direita do Pai, intercede por nós. Aleluia! Sabe? É Ele que nos justifica diante de Deus. É Ele que olha e fala assim, olha lá, Senhor,
A Vânia está agindo assim, Senhor. E Ele me justifica, porque Ele me justifica através do sangue dEle, que eu sou lavada e remida no sangue de Jesus. Não por mim, queridos, não. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu gosto de um hino que fala assim: eu, perdido pecador, longe de meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. É esse amor de Cristo que nos constrange. É esse amor de Cristo que faz com que a gente se levante, interceda por aqueles que ainda não entregaram sua vida a Jesus. Quando você tem consciência do seu pecado, quando você recebe essa tão grande salvação, e você reconhece que por você mesmo você jamais alcançaria. Oh, glória a Deus! Por isso que a Bíblia fala que há festa no céu quando o pecador se arrepende. Ah, como eu queria que todos entendessem isso. Desculpe, mas eu me emociono. Eu me emociono quando eu vejo que de mim mesma eu não tenho nada para oferecer para o meu Senhor, a não ser o meu coração, a minha vida. E pedindo sempre a misericórdia, a graça dele. E ele fala assim, para encerrar no versículo 11: e não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Ou seja, o pecado, quando entrou no mundo, ele trouxe uma separação entre Deus e o homem. Deus muito acima, o homem aqui. Havia um abismo muito grande. E quem trouxe essa reconciliação foi a cruz, o sacrifício de Jesus na cruz, o sangue derramado naquela cruz, que é eficaz e fala até os dias de hoje. Jesus Cristo fez essa ligação entre nós e o Pai. Pensa bem, queridos. Se nós vivêssemos numa monarquia, né, onde o nosso país tivesse um rei, com certeza ele estaria na sala, num palácio, na sala do trono. E não é qualquer pessoa que pode entrar na presença do rei. Não, não é. Para entrar na presença do rei, você não é de qualquer maneira. Tem que ter uma audiência. Você acha que qualquer um pode chegar na presença da Rainha Elizabeth? Não. Há protocolos a serem seguidos. E o que acontece? Vamos supor que a gente tivesse isso, eu quisesse entrar na sala do rei para conversar com ele. Primeiro que eu veria aquela porta fechada, com soldados provavelmente guardando aquele lugar. E quem sou eu para entrar ali? Para que eu entrasse ali, eu teria que ter alguém que intermediasse isso, que fosse um canal, que me pusesse naquele lugar, que me anunciasse, que me considerasse digna de estar ali. Lá no capítulo 5 de Esther, nós vemos que Esther foi conversar com o rei sem ter horário marcado, sem ter uma audiência marcada. E ela tinha que falar com o rei. E ela falou: se o rei me aceitar, amém. Mas se ele... que morra eu. Mas eu preciso falar com ele.
E o rei Assuero, ele tinha um cetro na sua mão. E quando chegava alguém, se ele estendesse o cetro, tudo bem, a pessoa era recebida. Mas caso não, filho, essa pessoa poderia até morrer. E Esther ousou entrar na sala do rei, sem ter hora marcada, sem ter sido anunciada. E ela correu um sério risco de vida ao entrar ali. Mas ela estava debaixo da orientação do Senhor. Por isso ela achou graça diante do rei, e o rei estendeu o cetro para ela e a recebeu. Sabe quem nos leva à sala do trono de Deus? O Senhor Jesus. É Ele que nos conduz à sala do trono. É Ele que nos leva até lá. Nós não merecemos. Nós não merecemos nada disso. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Aleluia. E lembra que eu falei no livro de Romanos, quantas vezes aparece a palavra fé? 97 vezes. Sabe por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. E lá em Efésios 2, versículo 8. Pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós. É dom de Deus, e não vem de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, não é porque eu faço boas obras, não é porque eu sou boazinha, mas é unicamente pela fé. É claro que as boas obras é fruto de uma vida que foi rendida aos pés do Senhor. Nós temos que realmente viver, mas não que isso seja requisito para a salvação. A salvação é pela graça, por meio da fé. Por meio da fé. A minha oração é que hoje o Espírito Santo toque o seu coração de uma maneira poderosa e que você tenha a sua vida transformada pelo poder de Deus. Que esse dia seja o dia do seu novo nascimento. Olha, eu espero que realmente você venha a se render aos pés do Senhor. Romanos 6, 23, olha o que diz a palavra de Deus aqui, ó, um pouquinho mais para frente. Porque o salário do pecado é a morte. Todos nós somos pecadores. Lembra que eu falei? O salário do pecado é a morte, morte espiritual. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. E quando a gente fala, e Paulo fala tantas vezes sobre fé, sobre graça, sobre o Jesus Cristo caminho, porque isso é necessário, nós estarmos sempre aprendendo dia após dia. Lá em Filipenses, Tessalonicenses, eu faço as minhas anotações aqui, depois eu acabo me perdendo um pouquinho, mas Filipenses 3:1 diz assim: finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. Sempre Paulo está falando da graça, da fé, da justificação. Sempre de escrever-vos as mesmas coisas. E é segurança para vós. Por quê? A partir do momento que eu começo a internalizar isso, eu começo a me guardar de coisas ruins, de coisas que podem me afastar da comunhão preciosa com o Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor complete essa palavra no seu coração
e que você possa hoje ter entendido o que é ser justificado. Deus te abençoe. Deus te guarde. Vou estar orando por você. Pai, obrigada, Senhor, por esses momentos que nós tivemos na Tua presença, Pai, meditando na Tua palavra. Como é bom, Senhor, saber que nós servimos a um Deus vivo e verdadeiro. Como é bom saber que o Senhor Jesus está vivo, está à direita do Pai, intercedendo por mim, intercedendo por cada um daqueles que creem. Oh, Senhor, obrigada porque hoje nós temos livre acesso a Ti, Senhor, por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Obrigada, Senhor, porque o véu que nos separava foi rasgado, já não tem mais nada que nos separe, Senhor, da Tua presença. Oh, Senhor, que a Tua palavra possa cair em terreno fértil e produzir frutos, Pai. Senhor, que essa noite seja uma noite de salvação. Derrama a Tua glória, derrama a Tua presença, Espírito Santo de Deus. E, ó Deus, que o Senhor possa fazer a Tua obra completa, Pai, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia e amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Fique na paz gloriosa do nosso Deus, na paz gloriosa do Senhor Jesus, o príncipe da paz. Príncipe da paz. Que a paz do Senhor seja derramada no seu coração. Que Deus abençoe você e sua família. Deus te abençoe. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã. A cada manhã. Quando as minhas forças se acabam e a minha esperança no Senhor parece não resistir, minha alma se abate dentro de mim, meu coração começa a se lembrar daquilo que renova a esperança, as misericórdias do Senhor não tem fim, grande é o seu amor. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã. A cada manhã. Quando as minhas forças se acabam e a minha esperança no Senhor parece não resistir, minha alma se abate dentro de mim, meu coração começa a se lembrar daquilo que renova a esperança, as misericórdias do Senhor não tem fim, grande é o seu amor. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã. A cada manhã. Minha porção é o Senhor, a minha força é a sua alegria, Ele é a razão do meu louvor.
se renovam a cada manhã. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã. E que todo o povo de Deus diga amém. E que todo o povo de Deus diga amém. E que todo o povo de Deus diga amém. Tenha uma boa noite para vocês todos. Até o próximo domingo, se Deus quiser.